No dia 9 de setembro de 2021, foi publicada pelo MAPA, pelo Ministério da Agricultura, uma nova portaria que aprova os procedimentos de registro de granja para venda, para comercialização de ovos, e principalmente focado em menor porte, em pequeno porte. Por isso, no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre registro. Vamos ver o que realmente muda daqui para frente com a aprovação dessa portaria para venda de ovos em menor escala. E se você ainda não me conhece, eu sou o professor César. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à Escola de Avicultores. E no vídeo de hoje vamos falar sobre registro. Vamos primeiro olhar os dois principais tipos de registro que a gente precisa fazer para formalizar a comercialização de ovos. Depois vamos ver os tipos de selo de inspeção que eu posso tirar e principalmente vamos olhar para o selo de inspeção federal, que é onde está a nova portaria. Foi publicada essa portaria no dia 9 de setembro de 2021, com algumas mudanças, aprovando algumas diretrizes para o registro da granja, para o registro da comercialização. E a gente vai olhar, fica comigo até o final desse vídeo para você entender o que você pode fazer de maneira mais simples para formalizar a produção e regularizar a comercialização dos ovos. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificação, deixe o seu like, porque toda quarta-feira, 7h30 da noite, a gente tem um vídeo novo específico sobre avicultura. E já vamos começar a entender que existem dois tipos de registro para eu formalizar minha comercialização, a minha produção. E é muito importante saber que eles são diferentes. Eu sempre falo que nós temos dois grandes blocos de registro. O primeiro deles é o registro relacionado à produção, às aves. Eu tenho um vídeo aqui no canal que está aparecendo no card para vocês, que eu falo sobre esses procedimentos, as diretrizes, para eu poder regularizar a produção. Então a gente precisa seguir algumas normas relacionadas à tela, à cerca, precisamos construir composteira, precisamos construir arco de limpeza e desinfecção, precisamos fazer um entreposto, que é o que a gente vai falar nesse vídeo. Além disso, isso vai variar um pouco de acordo com região. Então, de maneira geral, quando eu tenho menos de 1000 aves, eu faço um registro simples. Eu não preciso de uma documentação tão complexa. Quando eu vou para o registro mais complexo, a mais de 1000 aves, eu preciso de documentos mais robustos. Eu preciso de planta baixa do meu galpão, preciso de uma série de documentos. De maneira geral, as diretrizes por estado são as mesmas, e quando tem menos de 1000 aves, é esse registro mais simples. A partir de 1000 aves, começa a ficar um registro mais completo. Mas isso também vai depender da interpretação e principalmente do fiscal. O que não deveria acontecer, porque isso deve ser foco do órgão responsável. É o órgão responsável que define isso. Porém, a gente tem no Brasil nuances relacionadas ao fiscal. Isso depende da interpretação do fiscal. Em Minas, por exemplo, fala-se em menos de 1000 aves como subsistência. Vamos tentar fazer um registro para 300 aves e o fiscal disse que aquilo não era subsistência e que ficava a cargo da interpretação do fiscal. Quando na verdade tem que ser a interpretação da lei, o que está contemplado na lei. E ao longo dos 11 anos de experiência da Escola de Avicultores, eu já vi de tudo que vocês podem imaginar. E eu vou trazer alguns vídeos, a gente vai começar uma série de vídeos aqui no canal para regularizar, para falar sobre entreposto, para falar sobre registro, e eu vou falar para vocês algumas das nuances que acontecem aí no Brasil. Mas hoje o foco nosso é falar sobre o registro do entreposto, que é importante saber que a gente tem esses dois registros, que são separados. O primeiro eu preciso falar com a Defesa Agropecuária do meu município, do meu estado, e aí eu vou fazer o registro da produção, da granja que vai receber as aves. O outro registro não está relacionado a esse primeiro, ele é um registro do entreposto, do local de classificação dos ovos, onde vai receber os ovos, onde eu vou limpar esses ovos, armazenar esses ovos e depois fazer a expedição, a comercialização desses ovos. Então nós temos esses dois grandes pontos que são passíveis de registro, a produção e o entreposto, que é para venda. Para o registro do entreposto, nós temos alguns caminhos que podem ser seguidos. O primeiro deles é o selo de inspeção municipal. Então eu peço um registro para o meu município. E aí eu fico, é claro, amarrado à comercialização apenas dentro desse município. É o selo de inspeção municipal. Então eu procuro o órgão responsável do meu município para primeiro ver se tem a capacidade e se tem o serviço de inspeção do município
para eu regularizar minha produção e a minha comercialização. Então o primeiro caminho é o selo de inspeção municipal, o SIM que a gente chama. Também a gente pode tirar o selo de inspeção estadual. A burocracia com certeza cresce um pouquinho, as exigências mudam um pouco, mas aí é o selo de inspeção estadual e vai depender de cada estado. Com o selo de inspeção estadual eu posso comercializar a nível de estado. Em todo o estado que eu tirei o meu selo, eu posso vender o meu ovo sem problema. E uma coisa muito importante aqui relacionada ao selo de inspeção municipal e ao selo de inspeção estadual é que eles podem editar as normas de acordo com a realidade local. Então o município, na hora de fazer a lei do SIM, para formalizar essa legislação do selo de inspeção, ele pode modificar algumas coisas quando ele olha para o selo de inspeção federal, principalmente relacionado às condições geral de instalações, aos equipamentos e às práticas operacionais do estabelecimento. É claro que respeitando todos os princípios de biosseguridade, de higiene, desinfecção, de limpeza, mas pode sim o estado e o município adotar regras específicas para adequar a realidade, principalmente do pequeno porte, da agricultura familiar local. E isso é muito interessante, é por isso que a gente sempre vai muito para o selo de inspeção municipal, e a gente vai falar um pouquinho disso agora. Mas além desses dois tipos de serviço de inspeção, o município e o estado, nós temos o selo de inspeção federal, o selo que permite eu comercializar minha produção, no caso o ovo, em todo o território nacional. E além disso fica passível para exportação. Eu posso, além de comercializar no território, exportar esse ovo. E, historicamente, conseguir o selo de inspeção federal, principalmente em pequeno porte, sempre foi uma tarefa difícil, principalmente pela burocracia e pelas regras que são muito mais complexas. E a nova portaria de setembro de 2021 veio com esse intuito de melhorar o registro para pequeno porte, para pequena escala, que a gente vai ver isso daqui a pouco. Mas além desses três registros clássicos, além desses três selos de inspeção clássico que nós temos, que é o selo de inspeção municipal, estadual ou federal, tem crescido muito, exponencialmente, o SISB, o selo de inspeção unificado, o selo brasileiro, o sistema, o Serviço Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal, que é o SISB. O SISB é o que a gente chama da equivalência. Então esse é o caminho que nós estamos construindo junto com os nossos alunos na mentoria, no curso, que é um dos caminhos mais fáceis por enquanto. Por enquanto, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, o caminho mais fácil para regularização é através dos consórcios. É primeiro tirar um selo de inspeção municipal, que como a gente viu, mas é claro, dependendo da boa vontade do poder público local, tem uma flexibilidade com relação ao menor porte, a menor escala, e o diálogo sempre é mais direto, porque no município você tem um contato mais próximo com a prefeitura, então esse diálogo acaba sendo mais fácil e a burocracia menor. Além disso, de maneira geral, o fiscal é mais disponível ao diálogo, ele tem facilidade na visitação e por isso o caminho de buscar o selo de inspeção municipal é mais tranquilo. E aí a gente pede a equivalência através dos consórcios. Isso tem pipocado no Brasil, em muitas regiões tem crescido bastante os consórcios. Todo dia, muitos municípios vão aderindo aos consórcios. Então, se eu tenho aqui um selo de inspeção municipal de um município maior, eu posso comercializar em todo o território, em toda a região, com o mesmo selo de inspeção. Ele é municipal, eu peço a equivalência. Essa equivalência, uma vez fornecida, eu posso comercializar na região. Eu não preciso ficar preso na comercialização único e exclusivamente no município. Eu pedindo a equivalência para outros municípios, eu consigo ampliar o meu leque de comercialização. E tem funcionado muito bem o SISB e tem crescido bastante. E a gente vai fazer aulas específicas para discutir sobre isso. Mas o que eu quero mostrar para vocês hoje é que o MAPA publicou uma nova portaria, a de número 393, de 9 de setembro de 2021, onde ele aprova os procedimentos de registro, incluindo os estabelecimentos agroindustriais de pequeno porte de produtos de origem animal. E aqui está uma grande sacada. Muita gente tem analisado essa nova portaria com o viés de melhorar a inserção da produção em menor escala no selo de inspeção federal, permitindo a partir de agora uma comercialização a nível federal
com menos burocracia e com menos dificuldade de fazer esse registro. Mas a primeira coisa que é muito importante de vocês saberem é que estabelecimentos de pequeno porte, eles têm que atender alguns requisitos. Basicamente, são 4 requisitos dentro da lei que definem um estabelecimento de pequeno porte. Isso é muito importante, porque a gente precisa se enquadrar nesses 4 requisitos para poder falar que o meu estabelecimento é de pequeno porte e se beneficiar com essa nova portaria do mapa. O que define então o estabelecimento de menor porte, de pequeno porte, como a lei contempla? A primeira coisa é que ele tem que estar registrado pelo agricultor, pelo produtor rural ou mesmo por um conjunto, por uma cooperativa ou pela agricultura familiar de maneira geral. Então, o entreposto, aqui a gente já viu que tem registros diferentes, eu não estou falando do registro da produção, estou falando do registro do beneficiamento, do entreposto. Então, o entreposto, para registrar esse entreposto e ele ser considerado de pequeno porte, ele tem que estar no nome de algum agricultor, de algum produtor rural ou agricultor familiar. Se ele está no nome de algum empresário ou alguma pessoa que não está relacionada diretamente com o campo, não tem registro como produtor rural, ele não é considerado um estabelecimento de pequeno porte. Outra questão importante é que ele tem que ser destinado exclusivamente ao processamento de produtos de origem animal, e aqui a gente vai falar exclusivamente das instalações para o procedimento de ovos e seus derivados. Lembrando que essa portaria está sendo considerada um marco histórico para o registro de alguns procedimentos de produtos de origem animal, porque ela reconhece que alguns produtos, principalmente queijarias, o processamento de ovos e de mel, como estabelecimentos de menor risco, quando comparado a frigoríficos, por exemplo. E esse é um avanço importante. A regularização, a flexibilização para regularizar, para registrar, está diretamente relacionada a esses produtos que agora são considerados como menor potencial de causar problemas sanitários e outros relacionados a essas questões do processamento de origem animal, de produtos de origem animal. Então o processamento do leite em queijo, as queijarias, o processamento do mel e o processamento do ovo, a classificação do ovo e a venda in natura, como a gente vai ver mais para o final do vídeo, entra nessa nova perspectiva do mapa. O Ministério da Agricultura reconhece o menor risco de contaminação, o menor risco de problema associado a questões de sanidade quando a gente fala desses estabelecimentos, quando comparado a frigoríficos, a abate, por exemplo. E o último ponto, e não menos importante, para o estabelecimento ser considerado de pequeno porte, de menor porte, é que ele não pode possuir área útil construída superior a 250 metros quadrados. Então esse é um insight muito importante para vocês. Se for construir um entreposto e quiser se enquadrar nessa nova regra, como estabelecimento de pequeno porte para facilitar o registro perante o CIF, não pode ter mais que 250 metros quadrados de área útil construída. Bom, visto a estrutura para ser considerado de pequeno porte, o que eu preciso fazer para conseguir esse selo de inspeção federal para comercializar meu ovo em nível nacional e não ter dor de cabeça e inclusive facilidade no registro? O primeiro passo é inserir os dados no sistema. Os dados relacionados à pessoa que está fazendo o registro, ao dono do estabelecimento. Então tem que inserir num sistema criado pelo mapa, um site criado pelo Ministério da Agricultura, online, todos os dados pessoais. E aqui começa uma coisa muito importante, porque essa portaria ela veio para informatizar o processo. Em todo momento da portaria ela deixa muito clara essa perspectiva de regularizar através da informatização. Todo o registro e toda a documentação agora é feita de maneira online. Isso facilitou demais a nossa vida e principalmente o registro para menor porte que sai só de a gente colocar esses documentos no sistema. Então é muito importante a gente entender que a partir de agora tudo é feito a nível online. Tudo é feito pelo site criado pelo Ministério da Agricultura e você vai colocar as informações no sistema, vai cadastrar direto no site. Primeira coisa que a gente começa a fazer é colocar os dados pessoais. Então você vai colocar o seu CPF, o CPF do dono do estabelecimento, vai colocar tudo relacionado a dados pessoais, todas as informações que eles pedem lá. Depois tem os dados relacionados ao estabelecimento,
os dados relacionados ao entreposto. Então aqui vai tudo relacionado ao entreposto. E é claro, se você não construiu ainda, o que você precisa colocar de informação no sistema é o local que ele vai ser construído com georreferenciamento, uma imagem de satélite ali do Google. Além disso, o CEP, onde ele está inserido. Aqui precisa ser preenchido essas questões de localização futura do local de processamento, do entreposto. Depois a gente tem os dados referentes ao Memorial Econômico Sanitário. E aqui começa a afunilar um pouco mais as informações, a detalhar um pouco melhor todas essas informações. A gente tem um memorial econômico sanitário que precisa ser seguido e preenchido à risca. E ele vai contemplar todas as informações referentes ao sistema. Vai detalhar a questão de água, de esgoto, o detalhamento relacionado à pavimentação externa, como ela vai ser feita, que material, todas as questões relacionadas a instalações e equipamentos. Então tem que ser elencado, no sistema já tem isso, é só preencher. Você tem que elencar todos os equipamentos, a bandeja que você vai usar, vai ter que colocar lá o material que você vai utilizar, tudo que vai estar dentro do entreposto, como bancada, ovoscópio, enfim, todos os equipamentos que vão estar lá dentro. Além disso, tem que preencher questões relacionadas à infraestrutura, como a altura de pé direito, onde vai ser colocadas as janelas, o dimensionamento das instalações, a área útil, a separação das salas que tem que ter lá dentro. Então tudo isso tem que ser preenchido nesses dados que a gente coloca no sistema. E por fim tem um campo para preencher sobre matéria-prima, que no nosso caso é o ovo. Então da onde está vindo esse ovo, como é o processo de produção desse ovo, quem produz esse ovo, tudo isso tem que estar contemplado nessa parte dos dados que tem que ser preenchido. E esse preenchimento ele é feito direto no sistema. Eu não preciso me preocupar com nada. Todas as perguntas já estão elaboradas e eu só vou respondendo com essas informações que eu acabei de elencar aqui. E são essas informações que precisam ser colocadas no sistema. Depois tem um segundo passo, que é anexar os documentos. Aqui é anexar todas as informações que eles precisam. E nesse sentido precisam ser anexadas as plantas das edificações. Precisam ser elaboradas as plantas e encaminhadas, anexadas no sistema essas plantas. E quais são elas? Anota porque são só elas e não é tão difícil assim. A planta que a gente precisa ter é a planta baixa de cada pavimento com os detalhes de equipamentos. Então essa planta da imagem que está aparecendo para vocês, como que é a disposição dos equipamentos dentro das instalações, dentro do entreposto, onde vai estar a bancada, onde vai estar a pia, onde vai estar lava-botas, tudo isso tem que estar desenhado na planta, tem que estar contemplada nessa planta e anexada então ao sistema. Depois precisa enviar também a planta de situação. A planta de situação é mais simples, é aquela planta que está aparecendo aqui na imagem para vocês, é essa planta que contempla a imagem vista de cima. Depois a gente tem outra planta que é a hidrossanitária. A planta hidrossanitária é para identificar o fluxo da água e do esgoto. Então, da onde está vindo a água, como ela está entrando, e o esgoto. Como que essa água do processamento ali dentro do entreposto está sendo escoada, está sendo destinada. E aí é muito importante aqui passar por uma fossa séptica. Depois a gente também recomenda um jardim filtrante. É muito bacana esse mecanismo de fossa séptica com jardim filtrante ao final. E aí está contemplado então essa questão do escoamento da água suja, que é a água utilizada na limpeza dos ovos, na limpeza das embalagens, enfim. Depois dessa planta hidrossanitária, a gente tem que enviar também a planta de corte longitudinal e transversal, que nada mais é aquelas plantas de corte A, de corte B, longitudinal e transversal, que a gente vai ter uma vista de frente e uma vista lateral do entreposto. Eu estou mostrando as imagens aqui para vocês entenderem melhor que tipo de planta é a transversal e a longitudinal. E por fim tem que ser anexado ao sistema também uma planta com as setas indicativas de qual é o fluxo de produção e qual é a movimentação de colaboradores. Então eu faço uma planta com setas indicando da onde vai chegar o meu ovo, por onde ele vai passar e como é a forma de expedição. Qual é o caminho que o ovo passa, percorre dentro do meu entreposto. E são essas 5 plantas que precisam ser anexadas como documentação para pedir, para solicitar o registro do entreposto. Mas
Aqui tem uma questão muito importante e muito interessante para vocês. Para estabelecimentos que se enquadrem em agroindústria de pequeno porte, e a gente viu lá atrás os 4 requisitos que contemplam uma indústria de pequeno porte, uma agroindústria de pequeno porte, ser gerida pelo próprio agricultor familiar e não ultrapassar de 250 metros quadrados de área útil. Essas plantas que a gente acabou de ver, elas podem ser substituídas por croquis das instalações na escala de 1 para 100 e que pode ser elaborado inclusive por profissionais habilitados de órgãos governamentais ou privados. Ou seja, aqui cabe a busca pelo Sebrae, pelo Senar, por vários órgãos que prestam assistência técnica pelo Brasil, que têm funcionários específicos para ajudar nesse sentido. Então as empresas de assistência técnica têm inclusive o dever de auxiliar o agricultor nesse processo. Esses órgãos eles podem desenhar o croquis, pode fazer o croquis, ao invés dessa planta toda elaborada por um engenheiro, pode ser feito o croquis dessas áreas quando a gente está falando de agroindústria de menor porte. E isso abre uma brecha muito interessante para o agricultor familiar, que não precisa despender dinheiro, muita grana para fazer essas plantas. Pode solicitar pelo próprio órgão governamental os croquis dessas instalações. E além desses croquis, precisa colocar 3 documentos básicos. O primeiro documento é da propriedade, a inscrição estadual ou contrato social, ou mesmo de firma individual, e um comprovante de CNPJ ou CPF, ou seja, o entreposto ele pode ser registrado tanto pela pessoa física quanto pela pessoa jurídica. E o que é importante a gente entender aqui é que esse mecanismo ele traz 2 registros principais. Nós temos 2 tipos de registros contemplados no selo de inspeção federal a partir de agora, a partir dessa portaria. O registro simplificado que a gente chama. Isso é uma questão muito importante de pontuar. Nós temos 2 grandes classificações dentro do processamento, dentro de quem trabalha com ovos. A primeira delas é de granja avícola e a segunda delas é de unidade de beneficiamento e de processamento. Tem uma diferença importante dentro delas, inclusive contemplada para a gente entender o registro. Se a gente está falando de granja avícola, eu uso o registro simplificado. E qual é a diferença entre elas? Basicamente, quando a gente está denominando granja avícola, e aqui é o termo técnico contemplado na lei, e o avicultor precisa conhecer e entender esse termo, granja avícola, a gente está falando do estabelecimento destinado à produção, à ovoscopia, classificação, acondicionamento, rotulagem, armazenagem e expedição de ovos. Porém, o que é importante aqui, oriundos exclusivamente de produção própria, destinada à comercialização direta. Então, para eu me enquadrar nesse registro simplificado, a minha produção tem que ser própria. O meu entreposto ele tem que estar vinculado à minha produção. Eu não posso comprar, isso é permissível por lei, é tranquilo, comprar ovos de outros produtores para beneficiar no meu entreposto. Mas no caso do registro simplificado, isso não pode acontecer. Ela tem que ser único e exclusivamente vinculada à minha produção e à comercialização direta. Já as unidades de beneficiamento de ovos é o estabelecimento destinado à mesma condição, à produção, recepção, ovoscopia, classificação, industrialização, que não aparece quando a gente fala de granja avícola. Aqui a gente está falando de um processamento de ovo. Industrializar o ovo é um processo que não enquadra no simplificado. Aí a gente está falando de unidade de processamento. Quando a gente fala em granja avícola, a gente está falando in natura, do ovo in natura, sem eu fazer qualquer tipo de industrialização. Quando eu proponho alguma industrialização no ovo, por exemplo, se eu for fazer ovo em pó ou outros procedimentos, já não se enquadra no processo simplificado. Aí a gente está falando de unidade de beneficiamento. E além dessa industrialização, acondicionamento, rotulagem, armazenagem e expedição dos ovos. Então isso é importante ficar claro para vocês. Nós temos 2 mecanismos de registro dentro do CIF, do Serviço de Inspeção Federal, quando a gente fala em ovos e derivados. O primeiro é o simplificado relacionado à granja avícola. Granja avícola está diretamente relacionada
ao processamento, ao armazenamento e à venda dos ovos direto da minha produção, ovos in natura, e que eu faço uma comercialização direta. Por outro lado, nós temos unidades de beneficiamento de ovos, que aí entra em industrialização, que aí permite eu comprar ovos de outros produtores, enfim, é um outro mecanismo de ação, de atividade dentro do próprio universo de processamento de ovos, de produção e de comercialização de ovos. E aqui o que é importante é que o registro simplificado ele está diretamente relacionado ao pequeno porte. E esse registro simples, e o que trouxe essa nova portaria, é que se eu anexo todos esses documentos que a gente acabou de ver, se eu anexo certinho, se eu preencho todos os campos dos dados, eu já tenho registro. Eu não preciso receber visita de fiscal nenhum. Eu posso tirar inclusive o selo de inspeção federal. E isso já serve inclusive para quem tem o entreposto. Se você tem um entreposto com selo de inspeção municipal, por exemplo, e tem toda essa documentação pronta, os croquis ou as plantas, é só enviar, anexar, desde que você esteja enquadrado na perspectiva de pequeno porte, você consegue esse registro simples, sem a visita do fiscal. É só enviar, anexar essa documentação. É claro que essa documentação tem que ser fidedigna, porque uma hora ou outra um fiscal vai bater a porta. Pode demorar, mas é claro que vai receber uma fiscalização. Porém, se toda a documentação for anexada de maneira correta e todos os dados preenchidos de maneira adequada, é emitido no ato o título de registro, que é o documento que autoriza o funcionamento do estabelecimento. Então essa era uma grande discussão. Para conseguir um selo de inspeção federal era muito difícil. Demandava a visita de um fiscal que demorava muito, era muito difícil conseguir essa visita, é muito difícil tramitar toda a documentação pelo Serviço de Inspeção Federal, por isso que a gente sempre foi para o Serviço de Inspeção Municipal. E agora com essa nova perspectiva dos consórcios. Porém, essa nova portaria vem com um novo arcabouço de situação que pode facilitar muito a nossa vida. A gente consegue tirar um selo de inspeção federal apenas utilizando o mecanismo do digital, apenas incluindo essa documentação, esse registro realizado de forma informatizada. Então eu preenchi os dados, anexei essa documentação que a gente viu aqui na aula, eu já tenho registro, eu já recebo o título de registro, que permite já o pleno funcionamento do meu estabelecimento a nível federal. Eu posso comercializar em todo o território nacional apenas com essa documentação enviada de maneira simples. Só que se eu estou desenquadrado dessa situação, se eu sou uma unidade de processamento, como a gente viu, se eu não sou de pequeno porte e se eu não uso a minha produção, eu compro de outros avicultores, eu não consigo esse cadastro simplificado. Aí eu tenho que ir para o segundo caso que a gente viu, que depende da análise da aprovação. Aí nesse caso eu preciso fazer toda a construção, eu preciso construir todas as instalações e após a obra finalizada eu solicito uma vistoria. O fiscal vem até a propriedade, vem até o entreposto, faz uma avaliação das dependências, vê se tudo que você enviou está de acordo com o que é a realidade, vê todos os equipamentos e aí sim, se está tudo ok, ele te dá o título de registro. Então ele te dá o registro que permite o funcionamento do estabelecimento. Mas no nosso caso, o que importa e o que dá para trabalhar é o simplificado, porque muitos dos avicultores de sistemas caipiras conseguem construir um entreposto de menos de 250 metros quadrados de área útil. Faz o registro no próprio nome do entreposto e ele é vinculado à atividade agropecuária. E isso faz com que ele consiga esse registro simplificado, colocando só essa documentação no sistema e também anexando os croquis das instalações. É claro que é tudo muito novo, a portaria foi publicada em setembro, dia 9 de setembro de 2021. A Escola de Avicultores vai acompanhar na prática como isso vai se desenhar, mas já é um ganho estratosférico, é um ganho muito grande, primeiro o reconhecimento desse processamento de ovos como uma questão mais simples e depois a possibilidade de um registro simplificado para pequeno porte. Tá certo, galera? O que eu queria deixar para vocês então era isso, uma análise dessa nova portaria que saiu esse mês. Qualquer dúvida, qualquer questão, deixa nos comentários que eu respondo. Um grande abraço a todos e a todas.